Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Daniel, da disciplina de História. Vamos dar início a mais uma aula, ao assunto novo, que traz por título Rebeliões na América Portuguesa. Quero dizer que o sentimento é de saudade e espero que todos vocês estejam bem. E agora então, venham comigo. Quando nós vamos trabalhar sobre esse assunto, surgem algumas perguntas que no decorrer nós vamos responder. Vocês certamente já ouviram falar sobre um dos personagens que nós vamos trabalhar, não nessa nossa primeira aula, mas em aulas posteriores, Tiradentes. Existe um feriado endereçado a Tiradentes. Que dia é esse feriado? Acertou quem respondeu 21 de abril. Agora, quem foi Tiradentes? Por que será que ele é tão importante entre nós? Vocês sabiam que Tiradentes e os seus parceiros eles participaram de uma revolta? Mas só ele, somente ele, pagou com a sua vida? E durante muito tempo se disse que ele foi o único a morrer numa forca porque era pobre? Mas pesquisas recentes descobriram que ele tinha muitas posses? Essas são algumas das perguntas e respostas que nós vamos discorrer nas nossas próximas aulas. Muito bem, quando nós falamos em rebeliões na América Portuguesa, entre 1500 e 1822, no território chamado de América Portuguesa, ocorreram uma série de revoltas e de rebeliões que nós vamos estudar agora na nossa aula de hoje. Por isso, prestem muito atenção. A primeira revolta que eu trago para vocês é a famosa Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman foi uma rebelião nativista que ocorreu no estado de São Luís do Maranhão em 1684. Lá no século XVII, a base da economia das províncias do Grão-Pará, do Maranhão, eram as chamadas drogas do sertão: cacau, anil, canela, castanha do Pará, pequi, guaraná, entre outras. E eram os indígenas quem extraíam essas drogas, quem desenvolviam esse tipo de trabalho. Além disso, eles também tocavam os engenhos, né, de açúcar, esses donos e tal de engenhos do Maranhão, e ao serem informados que havia uma lei naquela região que proibia, principalmente por influência dos padres jesuítas e tal, uma lei que proibia a escravização dos indígenas. Os colonos, é óbvio que protestaram contra essa lei. Por que eles protestaram contra essa lei? Porque ia acabar com a sua principal mão de obra, que era a mão de obra indígena, que era quem desenvolvia um trabalho para eles. Então, pensando em contornar a situação, o governo de Portugal criou, para finalizar as atividades, a Companhia do Comércio do Maranhão, para acabar com o monopólio naquela região. E o governo se comprometeu a vender africanos escravizados para os colonos. Por que vender africanos escravizados? Para substituir aquela mão de obra que até então era desenvolvida pelos povos indígenas. Só que a companhia, no entanto, não cumpriu aquilo que havia prometido. Além de não trazer a mão de obra africana para o Brasil, falsificava pesos e medidas e cobrava mais caro pelos produtos que vendia, como o bacalhau, o sal, a farinha de trigo, e pagava barato por aquilo que acabava comprando da região. E aí os colonos então começaram a ficar insatisfeitos e tal, e planejaram uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão. Por que essa revolta ficou conhecida como a Revolta de Beckman? Porque o seu principal líder era Manuel Beckman. E aí os jesuítas e o governador local, acusados, pelos colonos de corrupção e de favorecer os seus próprios protegidos,
O que aconteceu diante dessa situação? Liderados por um grande senhor, como eu já citei, né, o Manuel Beckmann, os colonos invadiram os armazéns, invadiram a Companhia do Comércio do Maranhão, né? Diante de toda essa situação, destituíram o governo do Maranhão, ocuparam o Colégio dos Jesuítas em São Luís, obrigando dezenas desses jesuítas a fugirem, né? E aí o movimento armado recebeu então o nome de Revolta de Beckmann. O governo português ele foi rápido na resposta, ele agiu prontamente, enviou para cá os soldados para a região do Maranhão, que reprimiram os rebeldes, condenaram seu principal líder, né, a forca, a morte, tá? Só pra gente recapitular aqui, né? Depois a questão da... Vamos retornar aqui. Como começou, eu já citei, né? A questão ali dos proprietários rurais, com apoio de comerciantes, que invadiram a Companhia do Comércio do Maranhão, e os revoltosos também expulsaram os jesuítas. Isso aqui, tranquilo. As causas é a grande insatisfação, né, dos proprietários rurais, a população em geral com a Companhia do Comércio. Como acabou, eu acabei de citar para vocês, o governo respondeu com a nomeação de um governador para o Maranhão, um envio de tropas dos soldados que acabaram chegando no Maranhão, e aí os dois irmãos ali foram condenados, e o desfecho final é que o Manuel Beckmann foi enforcado. Manuel Beckmann enforcado. Muito bem. Uma outra revolta que nós temos aqui é a chamada, ou guerra, a Guerra dos Emboabas. Depois nós vamos entender por que Emboaba, por que esse termo Emboaba. Muito bem, o que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas nada mais foi do que um conflito entre paulistas e portugueses. Principalmente portugueses, pelo controle das regiões das minas, né? Daquela região aonde hoje é a cidade mineira de Sabará, depois foram descobertas outras minas de ouro, né? Como Vila Rica, Ouro Preto, né? Por isso que o nome lá do estado é chamado Minas Gerais, por causa dessa sociedade mineradora, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar dentro desse tema, dentro desse capítulo, mas em aulas posteriores. Assim que a notícia se espalhou, milhares de pessoas começaram a sair de suas terras, começaram a sair do interior e ir para Minas Gerais. Assim que a notícia se espalhou que lá tinha ouro naquela região. Então muitas pessoas motivadas pela busca de uma vida melhor, motivadas por encontrar ouro, né, vão para essas regiões. E aí vão afluir, né, diversos agrupamentos e tal, que vão sair do sertão, de várias regiões do Brasil, direcionadas para o sertão mineiro. Vinham de Portugal, vinham do Rio de Janeiro, vinham da Bahia, vinham de São Paulo e de outras partes de todo o nosso território colonial, atraídas pela ideia do enriquecimento fácil. Da África foram trazidos milhares de indivíduos escravizados para trabalhar na mineração. Nos primeiros anos da mineração, então, ocorreram vários conflitos, e o maior deles, né, foi esse conflito, como eu já citei, entre paulistas e portugueses. O que acontece? Por que Guerra dos Emboabas? É que para alguns o termo significa forasteiro, mas para outro é um termo de origem indígena que significa aves de pés emplumados ou aves de pés encobertos, né? Que foi um apelido que foi dado pelos paulistas aos portugueses, porque eles usavam a bota, uma bota de cano alto, e aí se pareciam com essas aves, e aí por isso os portugueses passaram a chamar, os paulistas passaram a chamar os portugueses de emboabas, por isso Guerra dos Emboabas. Então os forasteiros foram chamados de emboabas. E liderados pelos comerciantes, como Manuel Nunes Viana, foram proibidos, né, de entrar na região. Eles reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu, durou de 1707 a 1709, durante 2 anos. E aí esse conflito, então, né, gerou uma série de problemas, mas no final o conflito foi vencido pelos portugueses, foi vencido pelos emboabas. E para melhor controlar a sua colônia, o que o governo português decidiu? Ele então decidiu enviar para o Rio de Janeiro um novo governador, criou uma nova capitania, que foi a capitania de São Paulo e a das Minas, né, de Ouro, em 1710, que até então faziam parte da capitania lá do Rio de Janeiro.
e também elevou os povoados mais populosos, né, da nova capitania à condição de vila. Com isso ele conseguiu ter um controle melhor. A primeira vila foi a de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, em 1711, que é o atual estado de Mariana. Depois surgiram a Vila Rica, que é o atual estado de Ouro Preto, e São João del Rei, Sabará, São João del Rei, entre outras. Pois bem, essa é mais uma das guerras que ocorreram nesse período aí colonial. Uma outra guerra é a Guerra dos Mascates, que foi durante a invasão holandesa, mais precisamente, no Recife. Foi escolhida para a sede da administração, o Recife escolhido para a sede da administração e recebeu diversas melhorias de infraestrutura, o que não acabou ocorrendo em Olinda, e isso tudo gerou uma insatisfação. Os senhores de engenho de Olinda, então, contraíram dívidas com os comerciantes de Recife, e assim esses comerciantes que eram chamados de mascates. O que são mascates? São vendedores ambulantes que andam vendendo mercadorias de porta em porta, Era um apelido pejorativo para esses comerciantes. E aí eles foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda, os senhores de engenho de Recife foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho de Olinda acabaram empobrecendo. E foram se endividando, e embora então fossem ricos, esses comerciantes de Recife não tinham poder político, mas Recife acabava, que era controlada pela Câmara Municipal e Olinda liderada pelos senhores de engenho. E qual foi o desfecho final de tudo isso, O desfecho foi que os comerciantes de Recife pediram lá para o rei de Portugal que levasse o povoado à vila, pois assim eles teriam uma Câmara Municipal própria. Em 1710 o rei atendeu o pedido da população de Recife, muitos deles portugueses. Talvez isso acabou, talvez não, isso contribuiu para que o rei de Portugal atendesse o pedido, e aí se apressaram em erguer um pelourinho no centro do Recife. Inconformados, a população olindense se armaram, invadiram o Recife, destruíram o pelourinho, dando início à famosa Guerra dos Mascates. O que o governo de Portugal fez? Ele interveio a favor dos comerciantes, mandou os soldados reprimir os olindenses e enviou um novo governador. Nesse caso, Recife foi confirmada como uma vila independente e tornou-se a capital de Pernambuco. Vamos lá então para a nossa famosa revolta de Vila Rica, e por aqui eu já vou finalizando a nossa aula de hoje. A revolta de Vila Rica, ela ocorreu quando a coroa decretou em 1717 a instalação de casas de fundição na área mineradora, que tinham por objetivos ampliar o controle e a atividade nas minas, cobrar o quinto era na verdade um quinto, do todo, do 100 aí é 20%, é daqui, galerinha, abre parênteses, curiosidades do professor Daniel, é daqui que surge aquele ditado que não é muito bacana, convenhamos, o quinto dos infernos, tá? O quinto, que era 20%, era um imposto muito pesado, e aí é daí que surge o ditado, esse imposto é dos infernos, o quinto dos infernos, beleza? Aula de história, além de conhecimento, também é curiosidade. Muito obrigado aí pela atenção. Pois bem, os colonos se rebelaram contra essas leis, liderados pelo minerador português Filipe dos Santos, esse é um dos principais nomes da revolta de Vila Rica. E aí, nesse contexto, passou-se a investir em novas técnicas também de extração. Em outras aulas a gente vai explorar isso também, como a roda do rosário, que facilitou e tal a extração do ouro também. Então essa revolta de Vila Rica tem a ver com a questão da cobrança, dos desvios, porque era muito desvio, era muito contrabando de ouro, O governo português acabava apertando o cerco, ele criou as casas de fundição para fundir o ouro, para transformar esse ouro em barra,
para tentar dificultar um pouco isso, e selou 20%, tinha que pagar de imposto e tal. Só que diante de tudo isso, né, ele também criou a Provedoria da Fazenda Real, que era um órgão do governo responsável pelo recolhimento do ouro. Então esse órgão do governo era encarregado de recolher o ouro em terras brasileiras. E aí as casas de fundição, elas aumentaram a insatisfação das pessoas. Por quê? Porque elas já reclamavam de um alto preço dos produtos, um alto preço dos alimentos. E agora ter que pagar o 20%, agora ter que selar as barras, agora ter que... Então tudo isso levou a essa revolta, que as principais exigências eram a redução do preço, baixar o preço dos alimentos, a anulação do decreto que criava as casas de fundição. Só que essa revolta ela também foi reprimida pelo governo português, né? Os seus principais líderes, o tropeiro lá, o Filipe dos Santos, né? E o minerador e comerciante Pascoal da Silva Guimarães foram presos. Filipe dos Santos, ele foi morto, foi espedaçado e teve os seus pedaços expostos às margens das cidades. Essa morte do Filipe dos Santos, ela não é única. Nós vamos ver depois que a morte de Tiradentes ela ocorreu dessa forma também. Tiradentes, além de enforcado, foi esquartejado e os seus pedaços expostos em vias públicas, para servir de exemplo para outras pessoas, né? E aí, tudo isso para aumentar o controle, né, de Portugal sobre a colônia. E aí o rei se separou de Minas Gerais de São Paulo, criando em 1920 a capitania de Minas Gerais. Então, galerinha, as nossas próximas aulas, né, nós vamos trabalhar mineração e mercado interno, nós vamos trabalhar a conjuração mineira, que aí nós vamos falar um pouquinho de Tiradentes, nós vamos trabalhar a conjuração baiana. Esse é o assunto das nossas aulas posteriores. Finalizando a nossa aula, eu trago uma mensagem para vocês. Uma mensagem dizendo que é um momento de nós reaprendermos muita coisa. Vocês estão aí no conforto dos lares de vocês, aprendendo com o professor Daniel, com os demais professores. Eu estou aqui no conforto do meu lar ensinando vocês. É momento de reaprendermos, o desafio ele é grande. É o desafio de nós montarmos videoaula, é o desafio de vocês assistir às videoaulas. É o desafio de nós montarmos uma prova no Google Forms que antes vocês desenvolviam em sala de aula, o papel, o contato com o professor, agora à distância. Vocês estão resolvendo as avaliações. Mas ao mesmo tempo é o momento de nós reaprendermos muitas coisas, como o valor de um abraço, o estímulo de um elogio e a incrível força que a gente recebe de um sorriso, de um olhar. Por isso eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Sintam-se abraçados pelo professor Daniel. O sentimento é de saudade, mas ao mesmo tempo é de carinho por vocês. Sintam-se abraçados pelo professor Daniel. Que possamos voltar logo. Eu agradeço vocês pela atenção, desejo uma boa aula e o meu muito obrigado. Um abraço.